Esse vídeo faz parte do projeto Viva a Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. A segunda parte do programa começa com o convidado falando com a Canemeira. Ele usa uma camisa polo rosa claro e óculos. O fundo do ambiente é uma parede azul com uma imagem de uma cidade enquadrada. Problemas circulatórios nas pernas, é mais sujeito a problemas circulatórios cerebrais. Da mesma forma, faltando sangue na região do pênis, ele vai ter dificuldade também na sua ereção. Muitas pessoas falam do Viagra. Qual é a verdade do Viagra, na sua opinião? Resolve o problema? O Viagra foi o primeiro medicamento tomado por boca realmente eficaz contra o problema de potência. E o Viagra é um medicamento excelente, é um medicamento que é extremamente usado e muito útil, e ele é nada mais do que um facilitador da ereção. Então ele não faz milagres. É preciso que o caminho todo, que leve o sangue até o pênis, etc., esteja em ordem, senão o Viagra não funciona. Por isso que a eficácia do Viagra não é em 100% dos casos. Mas 100% dos casos ele não funciona? Ele não resolve nada? Não funciona, não é um remédio que funciona em todos os casos, né? Agora, para que ele funcione, em primeiro lugar, é preciso que se desencadeie o estímulo sexual. Então, esse é um ponto importante. Ele sozinho, se você tomar o Viagra e você sentar e ver uma televisão, um jornal nacional, etc., não acontece nada. Quer dizer, há necessidade de que haja o estímulo inicial, que é a excitação sexual, que é aquele preparo de todo o relacionamento sexual. A partir daí, desencadeado o estímulo, é que o Viagra vai agir. Então, ele facilita toda a cadeia que acontece no pênis, é uma sequência de fatos, até que haja a ereção. Então, ele é um facilitador da ereção. É um medicamento que tem suas contraindicações, mas basicamente a contraindicação é em pacientes que tomam determinados medicamentos para o coração. Fora isso, ele é um medicamento bastante seguro e muito usado, sem dúvida. Né? A ejaculação precoce, que pode explicar, pelo menos, isso é importante. Deixa a câmera no chão. Por favor. A ejaculação precoce, ela em si já não está ligada à impotência. Já é um problema à parte. É um outro problema. E é um problema psicológico também ou é físico? É um problema psicológico e é um problema que é resolvido basicamente com exercícios. O indivíduo que tem uma ejaculação mais rápida, ele vai ao urologista na esperança de o urologista dar um comprimido, resolver o problema e ponto final. Isso não existe. É claro que tem alguns medicamentos que podem ser usados, mas é fundamental que ele pratique, que ele treine alguns exercícios e, novamente, que ele tenha, nesse caso principalmente, a colaboração da companheira, que é fundamental nesse treinamento. Doutor Osório, nós temos algumas perguntas dirigidas ao senhor, mas antes disso nós vamos para o nosso intervalo comercial. Um segundinho só, tá? Comprando em Botucatu, você só tem a ganhar. Ganha emprego. Prestigiando o comércio local, aumenta a oferta de emprego, contribuindo para o desenvolvimento da própria cidade. Comércio forte é garantia de oportunidade de trabalho. CDL Sincovab. Se você quer o melhor som de Botucatu com garantia de qualidade, venha para Flashcar. Aqui você encontra grande variedade de acessórios, calotas, CDs, toca-fitas e muito mais. Instalamos também alarmes e insufilmes no seu carro. Anote o endereço: Flashcar, Rua Campos Sales, 763, esquina Costa Leite. Telefone 822-7560.
Nós temos várias ligações aqui. Temos, inclusive, um pedido da Cristina Modei. Qual seria, Val? Isso. Ela está avisando que vai ter show hoje no Teatro Municipal. É a Big Band do Conservatório de Tatuí. Hoje, às 21 horas, e entrada franca. Tá ótimo. Quais são as perguntas, Val? Bem, o Valdir, ele fez uma pergunta que o doutor Osório já respondeu. Quais as causas da impotência? Então, já foi respondido. Mas podia reforçar novamente, né? Porque todas outras, talvez. O que mais nós temos, Val? Ele está mandando um abraço para o doutor Elias e está parabenizando a todos aqui. E a Regina, do Jardim Paraíso, ela pergunta quais os exames a serem feitos para detectar se o problema é físico ou psíquico, num homem que tenha vontade, desejo normalmente, só que ele não consegue ter ereção. Quais os Esta exames? pergunta eu acho importante, porque às vezes o homem é normal, mas na hora H a coisa não vai. Qual é a pergunta exatamente que ela fez, Val? Quais os exames a serem feitos para detectar se o problema é físico ou psíquico? Ah, é isso daí. Bem, doutor. Bom, inicialmente, só para simplificar sobre as causas, então, basicamente, você divide entre causas orgânicas e causas psíquicas, psicológicas. Dentro das causas orgânicas, você tem as causas circulatórias, onde o sangue não chega o suficiente, você tem o diabetes, você tem os problemas neurológicos, então, pacientes que sofreram acidentes com lesão de coluna, um AVC, um derrame, problemas na parte neurológica. Você tem problemas hormonais, que são falta de hormônio que são produzidos pelo testículo, e você tem remédios, alguns medicamentos, você tem drogas, você tem o álcool e você tem o cigarro. Então, essas são as causas principais de impotência. Isso, arteriosclerose dando problema circulatório, exatamente. Com relação aos exames que devem ser feitos, isso depende muito da idade do paciente. Por exemplo, se você tem um paciente jovem que está com um problema de impotência, a dosagem hormonal já é secundária, porque, pela lógica, os testículos podem diminuir a sua função com o passar da idade. Então, os exames dependem da faixa etária do paciente. Um ponto importante que foi citado antes de citar os exames é o seguinte: é fundamental, primeiro, que o médico entenda se o paciente tem vontade, se ele está com a libido, com a vontade de ter relação conservada ou não. Então, isso é básico. Porque se você tem um indivíduo, um paciente, que ele tem vontade de ter relação, ele está excitado, ele tem uma colaboração da sua companheira e não tem ereção, isso é um caso de impotência. Agora, se você tem um indivíduo que por problemas, por falta de dinheiro, por problemas familiares, problemas profissionais, ele perdeu a vontade de ter relação e não está animado, então você não pode julgar isso um caso de impotência, né? E a libido, a vontade de ter relação, é basicamente, puramente psicológico, basicamente, né? Agora, quando você atende um paciente, você deve investigar principalmente o diabetes, então são exames de laboratório, para você saber se ele tem um açúcar alto no sangue ou não, isso é muito importante. Você deve fazer no exame que você realiza no paciente a medida de vários pulsos na região das artérias para ver se a circulação está perfeita. Isso pode ser visto de várias formas, mas inicialmente pelo exame que o médico faz no paciente. Você pode fazer o exame de sangue com a dosagem hormonal quando a idade exigir. E você pode e deve sempre observar como é que está a parte psicológica do indivíduo. Às vezes, o urologista pede, inclusive, a avaliação de um colega psiquiatra para isso. Outras vezes, o urologista tem que ter a capacidade de fazer pelo menos a avaliação inicial. Outra pergunta, Val? O Juan Carlos do Centro. Quantas vezes por semana é normal ter relações sexuais? Isso não existe o quanto é normal. Você pode ter um casal que tem uma relação cada 15 dias e para o casal seja perfeitamente normal, tenha todo dia e seja perfeitamente normal. Não existe absolutamente a normalidade. É o casal que faz o que é normal para eles.
O importante não é a frequência, o importante é que depois da relação o casal saia da relação satisfeito, né? Não adianta simplesmente você ter uma ejaculação, isso não traduz absolutamente uma relação sexual. Doutor, uma pergunta minha. Qual é a semelhança ou diferença da ereção feminina? Porque existe ereção feminina também, não existe? Existe, mais ou menos, né? Mais ou menos, existe um tipo de ereção feminina, né? E se a mulher não tiver essa ereção, implica em satisfação sexual ou não? Não, o que existe na mulher é que quando a mulher está excitada, ela tem uma alteração do seu clítoris, né? Que é, vamos dizer, chamado de ereção feminina. Não é bem uma ereção feminina, mas é quando o clítoris está aumentado de tamanho no momento em que ela está excitada, esse é um sinal de que a mulher está excitada. É um sinal. É um sinal, mas É um não sinal. forçosamente. Não forçosamente. Não forçosamente. Há outros sinais. Há uma lubrificação maior da região vaginal. Esse também é um sinal de que está havendo uma resposta da mulher ao estímulo, né? É óbvio que a parte feminina, ela sempre cabe mais ao ginecologista, e o urologista aborda mais o fator masculino. Outra pergunta, Paulo? O Jaci da Vila Pinheiro, ele está agradecendo ao Dr. Osório por estar visitando a casa dele. O Paulo da Vila Maria, qual é o tratamento quando se tem ereção e ejaculação precoce? Bom, quando você tem uma ejaculação precoce, você, como eu disse, é um problema independente da ereção. O tratamento da ejaculação precoce, ele se baseia basicamente em treinamentos que o indivíduo deve fazer, às vezes com a ajuda de determinados medicamentos e sempre com a colaboração da esposa. É um tratamento, às vezes, um pouco longo. Frequentemente, o paciente, não estando bem orientado, ele desiste do tratamento. Então, é comum que o paciente desista de tratamento, não porque seja um problema grave ou coisa parecida, mas é porque ele não tem paciência de fazer tudo que tem que ser feito. A esposa, às vezes, também tem outros afazeres, não está com muita paciência para praticar exercícios. Então, é um tratamento que tem uma porcentagem de falhas razoavelmente grande, não por ser um problema sério, mas por ser um tratamento um pouco mais prolongado. Não é todo mundo que se propõe a isso. Mas é um problema importante no relacionamento do casal. Como eu disse, é importante que a relação a gente considere muito boa quando o casal esteja satisfeito depois da relação, não apenas um. Então, um paciente com uma ejaculação rápida, mais importante, isso vai criar problemas sérios de relacionamento do casal. Como eu disse, e eu, né? E eu, né? Isso aqui não é bom. Doutor Osório, remédios, benefícios, malefícios, problemas ou não problemas? Como o senhor vê o remédio para a impotência? Bom, hoje em dia, de uma maneira mais resumida, toda impotência tem solução. Nós já passamos da fase onde não havia solução para isso. Então, quando eu terminei minha residência há 22 anos atrás, chegava num determinado momento, você falava para o paciente que não tinha o que fazer. Hoje não, hoje você já consegue resolver qualquer tipo de impotência. O problema é que algumas maneiras, alguns tipos de tratamento são mais agressivos e não é todo paciente que aceita. Então você inicialmente começa avaliando qual é a causa principal, aí você vai agir resolvendo aquela causa. Quando é um diabetes, você vai tratar o diabetes, quando é um problema circulatório, você vai tentar resolver e assim por diante. E num determinado momento você pode lançar a mão de alguns medicamentos, como por exemplo o próprio Viagra, que foi citado, ou o Vasomax, que é um outro tipo de medicamento. Depois do Viagra surgiu alguma coisa nova ou não? Depois do Viagra apareceu um outro medicamento que é tomado também por boca, que é o Vasomax, que é uma determinada droga que dilata as artérias que levam o sangue até o pênis. Também é uma opção muito boa, aparentemente não tem algumas contraindicações que o Viagra tem, mas o resultado com Viagra até o momento é bem melhor.
resultado do Viagra é bem menor. Bem melhor. Dilata. Então, vou fazer uma pergunta ao Chama. E na parte cardiológica, como é que você vê isso? Se vai dilatar os vasos? Por isso o seguinte, como ela é dilatadora de vasos, existem certos cuidados na parte cardiológica com outros medicamentos que são também vasodilatadores. Principalmente esses medicamentos vasodilatadores coronarianos, nos casos de angina, de infarto. Se a pessoa está tomando esses medicamentos, esses vasodilatadores, fica contraindicado o Viagra. Porque senão, aí a dilatação será tão intensa, será prejudicial, inclusive, ao paciente, né, Osório? Exatamente. Então, ou o paciente para de tomar esses vasodilatadores coronarianos e passa para o Viagra, ou vice-versa. Mas como nos casos coronarianos há uma necessidade muito grande desses vasodilatadores, também a gente não pode desprezar. Né? Então, A única inconveniente para a parte cardíaca é ser usado junto com os vasodilatadores os coronarianos. Outra Então, parte na sua não, opinião, hipertensão, Na sua opinião, como médico que trata do coração, cardiologia, você que tem tá bonita a sua clínica, por sinal. Gostei da reforma. Né? Você pôs coração naquilo. Né? Certo, obrigado. Seu filho está com você, por sinal. Está junto comigo. É ótimo. Eu espero não ter que ir lá, só não sei para tomar um cafezinho. Você tem café lá ou não? Depois das 2 horas sempre tem um cafezinho. Tem um cafezinho, né? Eu tô esperando. Vou lá Para qualquer hora, passar. né? Não A vai Val querer também. me fazer exame não, que eu não vou deixar não, viu? A Val aquele dia acho que não quis tomar café, acho que foi oferecido. A Val esteve lá, você fez... Não, ela foi de manhã, né, Val? Foi de manhã, né? A Val... Senão eu teria tomado um cafezinho. A Val lhe agradece de coração a ajuda que você deu a ela. Não, obrigação. São pessoas assim que a gente... Não precisa falar mais nada, né? Mas então você não aconselha a pessoa ir tomando assim aleatoriamente um Viagra? Não, desde que não esteja tomando esses outros vasodilatadores, tranquilo. Não tem problema. Não tem problema. Agora, o Viagra é só com consulta médica ou está venda à vontade? Só com consulta médica, com receituário médico. E doutor Osório, o seu conselho, o Viagra não deveria ser usado só como reforço como reforço de pessoas depois de uma certa idade, não por jovens? Como doutor? Não, o Viagra, ele na verdade, em problemas de aspecto psicológico, quando tem uma causa psicológica importante, ele funciona muito bem. Talvez seja a indicação até mais correta dele. E depende da idade da pessoa. Depende da idade, porque ele é um facilitador da ereção. Então, se você atende um paciente jovem com, por exemplo, ele nunca teve uma relação, foi ter a sua primeira relação e não conseguiu por estar preocupado, ansioso, fica difícil depois, quando ele vai ao consultório, você conseguir convencê-lo de que ele é um indivíduo normal, um indivíduo com 18, 19 anos, 20 anos. Mas é óbvio que acontece muito frequentemente. É óbvio que ele é um indivíduo normal, mas aquele trauma para ele, aquilo lá, então às vezes você é obrigado, não é regra você entrar com o remédio inicialmente. O remédio, como o Dr. Chamas disse, ele tem suas contraindicações. Já existiram casos de morte por uso de Viagra, vários casos de morte. Por quê? Exatamente como o Dr. Chamas disse, por tomar conjuntamente com os medicamentos que são vasodilatadores do coração. Então, esses medicamentos, em geral, os nitratos... Não tomando vasodilatador sem problema? Não há nenhum problema. Então, quer dizer, é um medicamento excelente, etc. Mas como... só, né? Uma pílula só faz efeito, não precisa tomar 2 ou 3 ou 4, que aí que não vai ter relação, né? E nem adianta, quer dizer... Se a pessoa tomar demais, ele pode ficar muito nervoso, aí que não acontece nada, né? Não, e o medicamento já foi calculado com a dose acima da qual não há vantagem nenhuma a mais, né? Agora, o medicamento é uma opção. Existem outras maneiras. Existem injeções que podem ser dadas pelo próprio paciente. Mas é meio doloroso, não é? É um pouco desconfortável, mas depende do caso. Quer dizer, se você pegar um indivíduo que ele não responde ao Viagra, paciente mais ou menos jovem, que
dá uma importância grande ao relacionamento sexual, é válido para ele determinado tratamento. Existe outro tratamento onde é colocado um microcomprimidinho no canal da urina, pode também dar resultados, não tem nada a ver com injeção. E, finalmente, quando tudo isso falha, você pode fazer uma cirurgia e colocar a prótese. Quer dizer, saída tem, aí vai depender do paciente aceitar ou não a conduta médica. No caso psicológico, o Viagra tem ação ou ela... O Viagra funciona muito bem nos casos psicológicos, porque ele facilita, Já é psicológico. ele é um facilitador. O único problema do uso do Viagra, esse é um problema sério, é que o indivíduo às vezes se dá tão bem com o Viagra que ele fica dependente do Viagra. Psicologicamente ele fica dependente. É como você tomar um tranquilizante para você dormir. Então aí a partir de um certo tempo você tem receio de parar com o medicamento. Então isso tem que ser trabalhado com muito cuidado com o paciente. Quer dizer, isso é uma regra geral, todo medicamento deve ser evitado. Essa é uma regra geral. Quando o médico às vezes usa um determinado medicamento é porque ele não teve escolha, mas com certeza esse medicamento tem os seus efeitos colaterais e os seus problemas. Todo medicamento são drogas. Exatamente. Agora eu vou fazer minha piadinha. Agora, quando a mulher está com você é uma droga também, não adianta medicamento nenhum, né? Então, você precisa, escolha bem, viu? Somente se você for pular fora de casa. Porque você não dá, não tem jeito, não tem médico que resolva o problema, né? Porque eu acho que a companheira é tudo, né? Não é verdade? Não tem dúvida. Companheira é tudo numa relação sexual. Eu imagino essas pessoas que casam às vezes por interesse. Pelo amor de Deus, imaginou querer fazer relação sexual sem interesse sexual, sem amor, sem nada, né? Pensando no dinheiro da companheira, não deve dar certo isso não, viu? Acho que em tudo na vida precisa um equilíbrio. Mas, doutor, fazer uma prótese, a pessoa não vai ficar permanentemente com ereção? Depende... Isso não cria um problema social para a pessoa? Existem próteses, basicamente, de dois tipos. Existe aquela prótese onde o pênis fica permanentemente ereto e existe a prótese onde há um mecanismo de válvula, onde você bombeia o líquido de um reservatório até a prótese, aí o pênis fica ereto, aí você bombeia e o líquido sai do pênis e volta para o reservatório, aí o pênis perde a ereção. Esse já é um tipo bem mais caro de prótese, pouco usado devido ao preço. Mas o mais usado é a prótese que ela é maleável. Então ela é uma prótese de silicone, ela tem dentro dela um fio de prata que permite que seja maleável. Então no momento em que o homem vai ter a ereção, ele torna o pênis mais ereto, vamos dizer, mais reto. E no momento que ele não está tendo ereção, ele dobra o pênis para baixo para ficar numa posição mais confortável, vamos dizer assim. Mas a prótese ela é um método excelente, porque existe... Resolve o problema, não tem outra solução. Né? Existem casos onde você não tem solução. Então, todo urologista já teve caso de paciente jovem, diabético, onde não há o que fazer. Paciente de 30 e poucos anos. E aí? O que você vai fazer? Então, você tem que ter alguma coisa a mais para oferecer. É óbvio que a cirurgia tem os seus riscos. Infecção, rejeição do material, etc. e tal. Mas é uma oportunidade que você dá a determinados pacientes que antigamente você não conseguia oferecer. E hoje já tem uma história longa de uso de prótese. Então a experiência dos urologistas aumentou muito nesse tempo todo. Então a cirurgia hoje é muito mais tranquila, né? Embora possa ter as suas complicações. O Chama sabe que eu não resisto em fazer uma piadinha, fazer uma brincadeira com coisa séria. O Chama até já está sorrindo, né? Mas não tem, depois do que o doutor falou, eu tenho que fazer minha piadinha aqui, não vou deixar barato. O rapaz chegou para a mulher e falou, meu bem, vamos dar uma bombadinha, vamos. Porque disse que tem que dar umas bombadinhas, né? Num tipo de prótese tem que... Então, é uma frase comum para essa pessoa, né? Antigamente usava-se muito isso, de dar uma bombada, né? Era engraçado nos nossos termos de antigamente, não, Chama? A gente inventava um monte de bobagens para falar a respeito de sexo, né? E continua assim também, né? A rapaziada continua assim também, né?
É muito válido, mas eu acho que o mais válido é você ter um relacionamento sadio. Não inculque, procure médico. Doutor, uma pergunta que não sei se cabe. A pessoa que resolveu não ter mais filho. Ele vai fazer a vasectomia, não é isso? Vasectomia. É reversível isso depois ou não? No homem? A vasectomia ela é sempre reversível. O único detalhe é que a chance de você ter sucesso é gravidez, né? A chance de você ter sucesso é em torno de 60%. Você sempre consegue reverter, na grande maioria, em cerca de 97% das vezes, o espermatozoide torna a passar pelo lugar que você religou, só que às vezes eles não têm, esses espermatozoides, a mesma capacidade de fecundação. Então a chance de gravidez é menor. Então você nunca deve fazer uma vasectomia se você tem ideia de um dia voltar a ter filhos. Você tem que encarar como um método irreversível. É mais fácil pensar dessa maneira, né? Mas ela é sempre reversível e a chance de sucesso é de cada 10 você ter sucesso em 6. E para a mulher? A mulher não é bem a minha área, né? A laqueadura da mulher. Eu preferia até não entrar em detalhes, já que eu não realizo, isso é da área do ginecologista, então eu provavelmente não vou falar o que é correto. Não vai falar exatamente aquilo. Então, quando não tem jeito mesmo, prótese é a única solução. Prótese é a única solução. E hoje a pessoa pode fazer com tranquilidade isso? Pode, é uma cirurgia tranquila, a pessoa fica 24 horas no hospital e não é uma cirurgia é uma cirurgia simples de ser feita, mas é uma cirurgia que tem os seus riscos, como qualquer cirurgia que o indivíduo faça. É válido tirar uma safena para alimentar o pênis? Se existe eu ouvi alguma coisa a respeito. Isso é feito? Quando você tem causas circulatórias, quando o sangue não está chegando direito no pênis, por estar entupido o caminho, então você pode usar cirurgias vasculares, onde você procura levar o sangue para o pênis. Essas cirurgias hoje, elas já foram mais populares, né? Mas os resultados não foram bons. Não foram bons. Então hoje ela está muito restrita, o seu uso está muito restrito. Então como são cirurgias delicadas, longas, com complicações frequentes, então é mais negócio você colocar uma prótese, onde você com certeza resolve o problema de uma maneira mais... Aí não tem psicológico, não tem nada, né? Nada. Já está ali mesmo, né? E não tem nada. Uma ponte de safena. Seria uma ponte de safena. Desvio que se fazia. Exatamente. Como se fosse uma ponte de safena. E é importante lembrar o seguinte, que quando o homem tem a ereção pela prótese, às vezes o paciente pergunta, mas eu vou ter prazer? Né? Então são coisas distintas. O prazer é puramente psicológico. Tanto que o indivíduo pode ter uma ejaculação com o pênis sem estar ereto, não é? Então são problemas distintos. Então, se ele tem uma prótese, o pênis está ereto, se ele for estiver excitado numa relação, ele vai ter o seu prazer normalmente. Independe uma coisa da outra. Depende uma coisa da outra. Basicamente, sim. Existe desconforto para o homem ou não? Com a prótese? Com a prótese. Não é para ter. A prótese ela dá um desconforto no início, depois nos primeiros 60, 90 dias, até uma fase de adaptação da prótese dentro do pênis do homem. É óbvio que isso torna mais sensível e tal. E isso depois, com o tempo, como qualquer cirurgia, o homem já vai perdendo essa sensibilidade exagerada sem nenhum problema. Nós vamos às perguntas que nós temos aqui. Bem, o Daniel do Centro, ele pergunta o que acontece se o Viagra for tomado por mulheres. Bom, o uso em mulheres ainda não está esclarecido. Os trabalhos estão sendo feitos com o uso do Viagra em mulher. Teoricamente, o que se espera é que o Viagra aumente a circulação na região dos órgãos genitais da mulher, facilitando o orgasmo da mulher. Essa é a ideia inicial de quem pesquisa ou de quem tem pesquisado o Viagra. Então, esses trabalhos estão sendo feitos nos Estados Unidos, o uso do Viagra em mulher,
os resultados ainda não existem, e isso vai demorar um tempo até ter a resposta. Bem, tivemos uma ligação anônima aqui e essa pessoa agradece tudo que o doutor fez pela Isabelle. Ele disse que o senhor vai saber quem é. A Tereza do Centro. Se é normal o sêmen estar coagulado ou empedrado e se isso afeta uma possível gravidez? Sem dúvida isso pode afetar, porque o sêmen ele tem uma fase onde ele é líquido, praticamente líquido, e posteriormente ele coagula e depois ele novamente se torna líquido. Essa é uma sequência natural e normal. Quando você tem alguma alteração, sem dúvida nenhuma, os espermatozoides vão ter dificuldade de sair desse líquido onde ele está nadando. E o Reinaldo, quanto tempo o esperma tem de vida no canal do pênis? Ele na verdade ele não fica no pênis. O espermatozoide ele fica armazenado próximo ao testículo, num lugar próprio, e depois no canalzinho, no canal que leva até o canal da urina. Então, nesse período ele tem a sua vida sem problema nenhum. O grande problema é quando ele é depositado no fundo vaginal. Aí ele tem um alimento onde ele está nadando, o meio onde ele está nadando, e ele tem um tempo de vida na região vaginal. Então esse tempo é um tempo que é, para se ter uma ideia, a velocidade de um espermatozoide é em torno de 2 centímetros por hora. E ele precisa nadar rapidamente para vencer mais ou menos em torno de 6 a 7 centímetros, que é a distância que ele tem que vencer para encontrar o óvulo. Então ele, em questão de algumas horas, ele perde a sua vitalidade, ele vai perdendo, os espermatozoides vão morrendo. Então há necessidade de que o meio onde ele está tenha alimentos suficientes, que são alimentos produzidos pela próstata e pela vesícula seminal. Caso contrário, aí sim ele vai ter não vai ter tempo suficiente para conseguir fecundar o óvulo. Agora, dentro do organismo do homem não há esse problema. Uma curiosidade, uma pergunta minha que eu nunca me preocupei em saber, nunca me interessei inclusive, mas a mulher nasce com todos os seus ovos, né? O homem, o espermatozoide, ele é feito na hora? A mulher ela tem uma vida fértil limitada. Né? Quando ela chega na menopausa, ela esgotou o seu estoque de óvulos, vamos dizer assim. Até aí estou sabendo. Agora, o homem não tem essa característica. Ele fabrica o espermatozoide. Então ele fabrica no momento. Ele vai fabricando continuamente. Esse espermatozoide, do momento em que ele começa a ser fabricado até o momento em que ele está pronto para ser eliminado, isso aí demora em torno de 81 dias. Então, basicamente, vamos dizer, 3 meses. Em 3 meses ele renova o estoque de espermatozoides. E isso é contínuo, ele pode fabricar a vida toda. Então, sem a realização sexual, sem ato sexual, nós temos espermatozoides sempre conosco? Que estão armazenados. Estão prontos para serem eliminados. Sim. E o homem tem, vamos dizer, essa vantagem sobre a mulher, no sentido de que ele pode fertilizar a mulher, fecundar a mulher a vida toda. Ao passo que a mulher já tem a sua... Até 80, 90 anos? O tempo que for necessário. E esse espermatozoide, ele é jovem? Não, o espermatozoide que é eliminado, ele já é um espermatozoide maduro. Maduro. Ele não pode ser jovem. Se ele for jovem, ele não tem capacidade... Nós vamos falar, eu não acho que não foi claro, porque a mulher, depois de um certo ponto, de um certo tempo, os ovos da mulher envelhecem, não é isso? Que ela pode ter problemas de filhos com defeito, porque ela já está com mais idade. O homem não, o espermatozoide dele sempre perfeitão. Sempre perfeito. É claro que é uma estrutura muito sensível ao que acontece no organismo do homem. Então, ele vai renovando. Né? Então, ele sempre renova. Sempre renova. Então, tem o problema do homem causar um problema de uma má formação do feto. Não, existem esses problemas, mas não com a idade. Não com a idade. Sim, por causa genético. Exatamente. E com a idade, apenas o número de espermatozoide, obviamente, vai diminuindo com a idade. Bem, nós estamos no final do nosso programa, 9 horas. Antes dos agradecimentos, nós temos alguma ligação dirigida à TV Serrana?
Temos mais uma pergunta para o doutor Tá Osório. ótimo. É a Beatriz da Vila dos Médicos. Ela pergunta se depois da menopausa a mulher continua tendo ereção. Esse termo ereção a gente não usa normalmente Não, para a excitação, mulher. né? Agora, a mulher, da mesma forma que o homem, pode ter a sua vida sexual com excitação, com orgasmo, a vida toda. Então, isso depende do casal. Quando o casal tem um relacionamento muito bom, quando há um respeito mútuo, quando os dois se interessam, principalmente um pelo outro, essa vida sexual vai até 100 anos de idade sem problema nenhum. É claro, com as variações próprias da idade. A frequência sexual, que era 2 vezes por semana ou 3, pode passar a ser 1 vez cada 15 dias ou 1 mês, isso não importa, né? Então, tanto a mulher como o homem podem continuar tendo prazer, no caso, ejaculação no homem, orgasmo na mulher, a vida toda. Isso é um problema simplesmente de cada casal, do relacionamento de cada casal. Doutor, tem umas perguntas que eu quero fazer ao senhor, apesar do nosso tempo estourado. Me responda uma coisa. Com essa dificuldade hoje das pessoas terem relação sexual sem proteção por causa do HIV, por causa da AIDS, né? As doenças venéreas diminuíram? Não, as doenças venéreas elas têm aumentado, algumas delas. Exatamente, porque por um lado, grande parte da população passou a usar preservativo, por outro lado, as relações sexuais aumentaram, quer dizer, hoje a relação sexual ela já é mais livre, vamos dizer, do que era antigamente, né? A mentalidade das pessoas mudou, hoje as relações fazem parte de uma coisa um pouco mais corriqueira do que era há algum tempo. Então, hoje nós notamos um aumento das doenças venéreas de um modo geral, né? E esse é um problema extremamente importante. E qual é a doença venérea hoje que tem mais incidência? Hoje a doença venérea que mais chama atenção é o que é conhecido como crista de galo, que são verruguinhas na parte do pênis do homem, na região genital da mulher, e que é provocada por um vírus que é o HPV. Então o HPV hoje está na moda, porque essa doença hoje é das mais frequentes, das doenças venéreas, das mais frequentes. Como se adquire isso? Como toda doença venérea, ela é adquirida durante a relação. Então, a pessoa que está contaminada, passa para o outro. Depois de um certo tempo, no mínimo em torno de 30 dias, isso pode ser mais tempo, começam a aparecer algumas verruguinhas. E como tratar disso? O tratamento você cauteriza essas lesões, geralmente com bisturi elétrico, e você deve ficar atento, porque essas lesões voltam com facilidade. Então, existe todo um trabalho para você ficar vigilante, e você tem que dar um tempo longo de vigilância, em torno de 6 meses, já que a volta dessas lesões, a volta é muito frequente. E nesse momento você deve sempre se preocupar com o casal, quer dizer, orientar, no caso do urologista, orientar a companheira para que vá ao seu ginecologista. Você tem que checar o casal e você tem que interromper a relação sem preservativo até a segunda ordem. Né? Ela pode ter uma coisa que a gente vê com facilidade, né? E a uretrite? A uretrite continua sendo uma doença venérea comum. A gonorreia hoje ela é aparentemente menos frequente do que a não gonocócica, né? Porque são 2 tipos diferentes de uretrite. Da mesma maneira, é uma doença que se transmite pela relação sexual, e o homem, no caso, o que chama atenção é que ele nota uma secreção no canal da urina. Né? Então, essa uretrite ela pode ser provocada pela gonorreia, pelo gonococo, dando a gonorreia, ou pelas outras bactérias que machucam o canal da urina do homem. Antigamente era um terror ouvir falar no tratamento que tinha que fazer uma raspagem por dentro, né? Parece que era um estilete ao contrário, que entrava na hora de sair, raspava tudo, né? Devia ser terrível, né? Hoje como é que é curado isso? Não, hoje é tratado com medicamentos que a pessoa toma, muitas vezes com dose única, a pessoa toma 2 comprimidos no jantar e ponto final. Muitas vezes é resolvido dessa forma.
Nunca se mexe no canal da urina como se fazia antigamente. Isso hoje está abolido, né? Antibióticos. São antibióticos específicos para cada bactéria. Você tem que identificar qual bactéria é. E como a pessoa fica sabendo, ele tem que voltar ao médico, então, para saber se ele está curado ou não, né? Você tem que, exatamente, porque a chance nas doenças venéreas é muito grande de você ter uma volta da doença. Um tratamento que às vezes não foi feito de acordo, então você tem que dar um tempo de observação para poder considerar o paciente curado. Também pega-se com relação sexual. Relação sexual. Nós temos outra pergunta, qual é, Paulo? É o Cláudio da Coab 1, ele gostaria de saber sobre a herpes genital, se tem cura, qual o tratamento, e que quando aparece, ela aparece quando tem baixa resistência, né? Então ele disse que gostaria de saber o nome de alguma pomada para melhorar. O herpes genital, ele pode ser transmitido durante uma relação, então é uma doença que pode ser venérea ou pode aparecer sozinho. O herpes é aquele vírus que provoca quando o indivíduo tem uma febre, etc., parece uma feridinha na boca. Então, o herpes